Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Gente, quem tá reciclando lata deve ter muita tampa plástica por aí. Hoje eu inventei uma lembrancinha para vocês presentearem as pessoas queridas no final do ano. Eu sei que termina em cima da hora, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem e tentar reutilizar essas tampinhas aqui. Bora pro vídeo? Uma tampa dessa aqui, eu apliquei o primer primeiro para ficar com uma base, né? Sobre o primer, eu passei uma camada de massa corrida, ó. E eu não pintei aqui o verso ainda, não decidi o que eu vou fazer por enquanto. Aí, ó, em cima dessa massa corrida, eu apliquei a tinta já com a esponja. Essa esponja aqui, ó. Você usa só esse lado amarelo, tá? E eu posso também fazer, nas que não tem nada escrito, direto na tampa, vou aplicar tinta nessa tampa também. Depois eu vou fazer uma alça. O arame que eu vou utilizar é esse daqui. É o arame galvanizado, gente, que a gente compra em loja de construção. É esse aqui, ó. Eu acho que é o número 20, tá? O diâmetro é 0,89 milímetros. Essa alça aqui, ó, a gente vai precisar cortar um arame de 21 centímetros e um outro de 13 centímetros, utilizando essa parte do alicate aqui. E a gente pega uma miçanguinha, uma bolinha que você tiver aí para fazer essa pontinha. Fazer a voltinha, você pode utilizar essa parte aqui, ó, do alicate, bem na pontinha e girando bem devagarinho. Para ficar bem redondinho, tá? Ou você utiliza esse tipo de alicate aqui, ó, que também facilita bastante o trabalho. E você faz essa enroladinha aqui. Faz dos dois lados, ó, faz ele ficar assim, dá uma voltinha. Esse aqui é muito mais fácil de você fazer ele ficar redondo, tá vendo, ó? Feito os dois lados, ele vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Aqui você vai precisar agora dessa miçanga, você vai juntar as duas partes aqui, ó, do arame. Com a ajuda do alicate, você deixa eles bem paralelos. Tem que ficar bem pertinho um do outro, ó. Desse jeito aqui, ó. E você vai passar isso aqui dentro da miçanga, ó. Passou? Segura aqui. E puxa. O tamanho da alça você vai decidir aqui, ó. Eu acho que esse tamanho tá bom. Esse aqui eu fiz um pouco menor, ó. Mas eu vou fazer esse maior, porque eu achei esse... Ficou tão difícil de trabalhar quando é curtinho assim. Então, pra mostrar pra vocês, eu achei melhor deixar assim, ó. Aqui ficou um pouco um maior do que o outro, eu vou cortar só pra acertar. E agora é abrir, ó. Você abre. E você vai fazer a voltinha, que é aqui, ó.
essa voltinha é bem pequenininha, né, ó. Ó. Agora, você vai unir essa parte aqui em cima. O que que você vai fazer? Você vai voltar aqui, então, um pouco. Você vai voltar um pouquinho e vai prender aqui, desse jeito aqui, ó. Agora, você vai cortar o arame, um arame bem fininho, que a gente compra em loja de artesanato, tá? Esse aqui, você compra um rolinho desse daqui em loja de artesanato. Não sei a numeração. Bem pequenininho, você vai cortar só um pedacinho assim, ó. Só pra fazer a emenda. Vem aqui, emenda, centraliza direitinho. E vamos prender com isso aqui, ó. Deixa o paralelo assim, tá? Fica mais bonito. Aí, ó. Aí você vai prender dos dois lados. Com o tempo, você consegue fazer ele ficar assim, bem paralelo. Fica mais bonito quando você faz ele ficar paralelo assim, tá? Com esse acabamento. Aí, ó. Vou prender o outro lado. Aí. E agora, você pega a tampa e vamos centralizar o arame nessa lateral da tampa. Com esse furador aqui de costura, você vai perfurar essa lateral. Para perfurar, você marca com a caneta antes e depois com aquele furador você fura. Eu venho aqui, vou fazer 2 furos, para não rasgar. Pronto. Com o mesmo arame de antes, 2 pedacinhos e você vai prender a alça à tampa. Com a tinta PVA, com marrom chocolate, você pega uma pazinha ou uma faquinha e passa na beirada toda da tampa para dar um efeito envelhecido. Nesse trabalho, eu estou utilizando, então, a tampa de uma lata grande e de uma lata pequena. E eu vou utilizar as duas, vou unir essas duas para fazer uma peça decorativa. Aqui eu vou mostrar para vocês uma pintura decorativa, usando rosa, branco, preto, azul, marrom, tá? Mas você pode utilizar também papel de decopagem, né? Ou guardanapo, ao invés de efetuar a pintura. Fica aí a escolha para vocês fazerem a decoração de acordo com o que vocês preferirem. Eu vou pintar um motivo de passarinho com predominantemente preto e rosa, mas no estilo aquarela, tá? É uma pintura feita sem molde, fica a critério de vocês utilizarem um desenho prévio ou não. Eu sempre faço à mão livre, tá? Como sempre, eu faço pelo menos um esboço com a tinta branca e por cima eu vou escurecendo posteriormente, utilizando aí, no caso, o rosa e o preto.
predominantemente serão essas duas cores. Depois eu vou fazer aí algumas folhas verdinhas, tá? Mas é mais ou menos isso que eu costumo fazer. Fazer primeiro um desenho e de esboço e eu vou escurecendo devagarinho com as outras cores. Esse passarinho, eu tô me baseando numa imagem que é feita com aquarela. Aquarela é um tipo de pintura bem aguada. Então, primeiro eu tô escurecendo a peça e depois eu vou clarear um pouquinho e depois eu vou escurecer de novo, tá bom? Com uma tinta aguada mesmo, vocês vão perceber isso depois. É um trabalho de paciência e observação, tá? Aqui eu comecei a pintar as folhas. Eu vou fazer só algumas folhinhas, alguns galinhos verdes, só para colocar um pouco mais de cor. E depois eu vou voltar no passarinho. Eu tô esperando secar um pouco. Quando eu preciso secar a peça, eu faço isso, eu mudo, começo a fazer outra coisa no desenho. Aí quando a peça já tá mais sequinha, eu volto a pintar o passarinho. Eu sempre faço assim. Quando eu preciso que aquela área seque, eu mudo, começo a pintar outra coisa, aí depois eu volto de novo. Essas folhas são só alguns filetes que lembram um pouco o bambuzal, tá bom? Então eu faço essas partes mais retinhas, outras mais curvadas, e vou tentando preencher os espaços com as folhas e um pouco mais de cor, porque o passarinho ele só é cinza, preto e rosa. Aí eu quis colocar um pouco mais de cor, por isso eu coloquei essas folhas tipo bambu assim, que lembra um pouco bambu. E depois eu vou fazer umas florzinhas azuis bem pouquinho, bem discretamente. Aí agora, né, vocês já estão vendo, comecei novamente a trabalhar no passarinho com escurecimento de novo. Nessa hora, gente, eu tô fazendo as partes principais com um tom de preto mais escuro e depois eu vou já com uma tinta mais aguada fazer a parte do escurecimento próximo aos olhos. Aqui, gente, eu tô fazendo uns detalhes muito pequenininhos no passarinho, com um pincel bem fininho, de pontas bem fininhas e de maneira bem lenta, você vai fazendo risquinhos e preenchendo, escurecendo a área ali próxima aos olhos. Depois eu vou fazendo uma penugem, tá vendo, ó? Ali ainda estou na área dos olhos, na verdade, né? Aí depois eu vou fazer, ó, penugem, ó. Sempre nesse tipo de movimento bem pequeno e com risquinhos. Sempre fazendo esse risco verticalzinho ou de ladinho, percebe? Eu diminuí a velocidade do vídeo nesse trecho para vocês observarem como que eu faço bem devagar, tá? Todas a pintura assim de passarinho é uma pintura lenta. Não dá para você fazer isso muito rápido, não, porque não fica bonito, né? E além de tudo, é uma pintura bem pequenininha que eu tô fazendo, então eu faço sempre bem devagarinho. E com uma tinta, gente, bem aguada agora, mas é bem aguada. Você vai, olha lá, colocando na peça, ela tá bem aguada, aí mas não são risquinhos, são batidinhas, tá? E depois com a ponta do pincel, você conduz essa água, essa tinta aguada pelo desenho. Como se fosse tipo uma aquarela mesmo. E aí você consegue o efeito mais aguado na peça. E escurece, conduz o preto para onde você quer mais escuro, percebe? É um trabalho de paciência, tá, gente? Um trabalho bem minucioso mesmo, bem delicado, feito com muita paciência.
Eu fiz questão de deixar essa parte lenta para vocês observarem bem como é que eu tô trabalhando. Agora, gente, ó, eu vou pegar um pouquinho de tinta branca, mas, gente, é muito pouco. E vou tentar clarear ali um pouquinho. E vou fazendo esse trabalho. Eu coloco um pouco de tinta preta, aguada, e depois coloco um pouco de branco. Se eu achar que ficou branco demais, eu volto com o preto. E vou fazendo esse tipo de trabalho. Olha, gente, praticamente eu já tô concluindo o passarinho. Olha lá. Tá quase pronto já. Só falta os pezinhos. Olha só como ficou bacana. O jeito que a gente aplica a tinta aguada fica muito próximo mesmo do trabalho da aquarela. Eu adoro fazer isso, acho muito bonito. Agora, gente, eu vou fazer também a mesma técnica com a parte rosa. Depois de passar um pouco mais de rosa escuro, eu tô aplicando agora um pouco mais de branco aguado, né? E misturar um pouco com esse rosa, fazendo os pezinhos, fazendo também a parte dos galhos, fazendo os últimos detalhes. E depois eu vou mostrar ele já concluído para vocês, o passarinho. Acho que ficou bem bacana e eu acho que vocês vão gostar bastante. Aqui, gente, o resultado final. Pode observar que eu pintei a parte superior aí da alça de arame de rosa pink para combinar com o passarinho. Eu achei que ficou mais bonito. A segunda tampa de tamanho menor, eu fiz o stencil, né? Com uma palavra, no caso a palavra é amor. E com o pincel eu fiz batidinhas com pouca tinta e fiz essa palavra estampada na tampinha, tá? Você pode deixar só com a palavra, né? Ou você pode decorar mais um pouco. No caso, eu coloquei mais algumas rosinhas. Eu já expliquei e ensinei essa rosa lá no Instagram. Para quem quiser acompanhar, tá lá no destaque do Instagram, tá bom? Eu sou o tipo de pessoa que não aguenta ficar sem enfeitar, então ainda fiquei fazendo mais umas florzinhas azuis aí para vocês verem. O resultado final é esse daqui. Eu pintei então de rosa aqui em cima. Fiz isso daqui, ó. Aí eu usei esse material aqui. Olha, gente, eu não sei o que é isso, ó. Eu fui numa loja de aviamentos, comprei isso aqui já faz muito tempo. E eu comprei assim, eu não sei que material que é. Quem souber, se puder deixar nos comentários para ajudar o pessoal, qual que é o nome desse rolinho, que material que é esse. Gente, é só furar com aquele furador, ó, fazer um furinho, dar um nozinho. Coloquei mais duas miçangas aqui, dei esses dois nozinhos e fiz outro cordão aqui embaixo com esse negocinho aqui que eu não sei o nome. Isso tudo aqui, ó. É muito simples. Depois é só passar um verniz. Pode ser um verniz à base de água, porque é um enfeite que vai ficar, gente, na parede, né? Não é para ficar no tempo, né? É para ficar aí ou na parede ou pendurado em local coberto. Mas eu achei que ficou tão fofinho, gente. Olha que eu adorei esse trabalho aqui. E eu achei que deu um fim bem interessante para aquelas tampinhas, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau!